Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Aqui é o Rodrigo Farias. Para a gente dar continuidade ao raciocínio, lógico, já agradecendo aí a galera que vem interagindo, a galera que vem entrando em contato. Pedir mais uma vez também aí que quem não se inscreveu no canal, aí te inscreve, dá um like aí, coloca lá um comentário de onde você está, qual concurso você vai prestar, né? Qual é a banca organizadora. Então isso é muito importante para que a gente consiga atingir, inclusive aí outras pessoas, para que o nosso vídeo aí consiga ser levado aí a outros concurseiros, né? Então isso aí não é uma concorrência, é algo sadio e ajuda bastante a gente, tá? Então é uma forma aí que você tem de ajudar. E também nós temos aí o nosso curso que ele está na reta final do preço aí mais acessível de todos, tá? Então é específico para a FGV, para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul aí nesse caso, tá bom? Então com condições bem bacanas aí que tu vai conseguir aí garantir chegar na prova lá, são 12 questões, tu vai para a prova sabendo que pelo menos aí 10 tu vai estar apto aí a conseguir matar, isso vai te jogar lá na frente, tá bom? Pessoal, a gente vai agora para um conteúdo que é uma virada de chave, tá? Eu não gosto muito de pedir que se decore alguma coisa ou outra. Então esse é o único conteúdo, né? Um dos poucos conteúdos, digamos assim, que eu vou precisar que você memorize algumas coisas, tá? A gente vai trabalhar então com a tabela verdade, a gente vai começar a entrar um pouquinho no que a gente chama de valoração. É um conteúdo que eu coloco numa escala do que costuma cair mais, ele está abaixo das negações, equivalências do centão. Mas é algo que eu acredito que caia. Eu não dou certeza que caia, nem tem como, mas assim, eu tenho muita confiança de que o centão vai cair. Mas esse conteúdo aí, eu acredito que caia uma, mas pode até não cair, tá? Tem alguns conteúdos que a gente coloca aí, vamos supor aí de 0 a 10, possibilidade de cair de 50%, tá? O centão eu colocaria como se fosse um 90% de chance aí que vai cair, a gente trabalhando com a negação e a equivalência, tá bom? Bom, vamos lá. Começando, já vou pedir desculpas aqui por estar passando para você a minha imensa capacidade de desenhar, ainda mais quando a gente está no que a gente chama aqui de uma mesa digital. Nossa, aqui saiu boa. Que dificulta para a gente fazer aí linhas, tá? Mas até que, olha, eu estou um dia inspirado hoje. Essa foi elogiada, saiu um negócio horrível. Então, assim, ó, eu vou começar trabalhando aqui com duas tabelas, tá? E a gente vai trabalhar primeiramente com dois conectivos. O conectivo e o conectivo OU. Vou fazer esse E de novo aqui, que tu já vai entender o porquê que eu vou fazer ele com esse desenho. E a gente vai entender que o E, ele tem aquela voltinha lá embaixo, que a gente pode ter isso aqui, ó, nele, ó. E o OU tem essa voltinha do U, que eu vou ter um Vzinho para cima, tá? Um V, normal mesmo, tá? Aberto, normal para cima. O E, eu vou ter, então, esse símbolo aqui, e o OU, eu vou ter esse símbolo aqui, tá? Então, nós vamos ter duas tabelas. Nós vamos trabalhar com uma tabela com o E, tá? Ou com essa simbologia. E a gente vai ter uma tabela aqui com o OU, que eu vou ter essa simbologia. A primeira coisa que a gente vai entender é que a tabela, a gente vai ter... Deixa eu começar colocando uma frase aqui para você, tá? E vamos para a parte de coach de relacionamentos agora. Assim, ó. Aliás, né? Cuida da pessoa com quem está do teu lado, tá? Isso aqui é um parênteses, não tem, vai ter, mas não tanto com a aula nesse momento. Mas cuida da pessoa com quem divide com você esses momentos de estudo, tá? Eu costumo falar que em salas de aula eu já separei e já formei muito casal. Porque o que acontece? Alguns companheiros, companheiras, eles ficam
com medo de que o namorado, a namorada, o esposo, a esposa, ele suba muito de vida e pense, nossa, ele vai subir demais, vai estar ganhando 5, 10, 15, 20 mil e vai me dar um pé na bunda porque eu não consigo acompanhar esse cara ou essa mulher. Isso acontece, tá? Então cuida muito bem da pessoa que está do teu lado, se ela vai saber entender, inclusive te dar força, porque, cara, o concurso eu não vou vir aqui para você e falar assim, uma coisa fácil. Não é, mas é acessível a todo mundo, tá? Para mim, uma das coisas mais democráticas que existem é o concurso público, né? Porque você só depende de você. Mas é legal que você tenha alguém do teu lado que te incentive, que saiba entender que você vai precisar do teu tempo, que não fique te colocando para baixo, que às vezes não fique te chamando de burro, burra, porque você não conseguiu passar numa prova, porque você está vendo determinado conteúdo pela 10ª vez, isso é normal, às vezes é necessário, por que você se dedica tanto ao estudo? Então às vezes é gente que vai te botar para baixo, que é um morcegão, que vai ficar te sugando ali e não vai te ajudar em nada a evoluir, tá? Então cuida muito bem disso, tá? E às vezes a gente junta pessoas porque você acaba colocando pessoas que têm os mesmos objetivos que o teu, né? Em concurso público, em aulas presenciais, aconteceu muito isso aí, em diversas turmas aí que eu tenho. Talvez esteja até alguém que esteja assistindo aí nesse momento e passou aí por essa situação, tá? Mas assim, ó, vamos supor que lá no final do relacionamento nada deu certo, se casaram e se separaram. Nossa, professor, coisa mais trágica. Pois é. Então assim, ó, o que aconteceu? No divórcio, o cara pegou e falou assim, eu vou dar uma casa e um carro para você parar de encher o saco. Ou a mulher falou isso pro cara, né? A mulher chegou e falou de igual, Magrão, vou te dar uma casa e um carro no divórcio. Gente, então assim, ó, eu tenho duas situações. Vou dar uma casa e um carro. Você está vendo que você tem duas proposições, tomei um gago hoje. Você tem duas proposições, uma casa. Por isso que eu peço para você te inscrever no canal aí, tá? Porque a gente faz às vezes aí até não é sacrifício, para mim é ótimo fazer isso, mas cara, é puxadinho. Uma casa e um carro. A pessoa deu uma casa, mas não deu um carro. Ela conseguiu cumprir o que falou? Não, ela foi falsa. Ela deu a casa e o carro. Ela foi verdadeira, porque ela cumpriu com as duas coisas. Ela não deu a casa, mas deu o carro. Ela foi falsa também, porque ela falou que ia dar a casa, olha o conectivo aí, ó, e um carro. Certo? E não deu nenhum dos dois. Aí sim que foi falsa mesmo, tá? Embora não tenha essa ponderação de mais ou menos falso. Se ela não cumpriu, é falso. Se ela cumpriu, é verdadeiro. Vamos lá, vamos entender como é que isso aqui vai ficar na tabela, tá? A gente sempre vai ter um modelo de tabela construído assim, ó. V, V, F. F, ó, sempre V, V, F. F, isso normalmente é uma parte que já vai vir pronta para você. Normalmente não, tá? Às vezes essa tabela pode vir pronta para você. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu vou ter uma proposição, eu vou trocar a cor aqui, que eu vou chamar de P, e a segunda proposição que eu vou chamar de Q. Na primeira proposição, a pessoa, nessa primeira linha aqui, ó, ela deu a casa, ou seja, foi verdadeira na primeira, e deu o carro, foi verdadeira na segunda. Quando acontece isso, o meu resultado é verdadeiro. Ela deu a casa, que foi o que foi afirmado na primeira proposição, foi verdadeiro. Mas na segunda, ela não cumpriu. Ela não deu o carro, ou seja, ela foi falsa. Então, lógico que nesse caso aqui eu vou ter um resultado falso. Assim como que se eu não cumprir com a primeira,
e cumprir apenas com a segunda. Eu vou ser falso, porque eu falei que eu ia dar as duas, afinal meu conectivo é o E. E se eu fui falso com as duas, logicamente que eu terei falso. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que em uma tabela, quando eu usar o conectivo E, se eu tiver as duas verdadeiras, o resultado será verdadeiro. Nas demais, não tem como ser verdade. Todas serão falsas, tá? Como é que isso aqui pode cair em prova? Pode cair assim, ó. Opa, fugiu aqui. Pode cair assim, ó. Ele vai dar uma frase, tá? Uma frase base para você. Estudei e... Olha o conectivo, tá? Eu vou colocar uma outra frase aqui para a gente fazer um paralelo depois, quando a gente for para o ou, tá? Eu vou colocar até ela negativa aqui. Não estudei ou passei. Gente, não queira achar a lógica através da coerência, que seria estudar e passar. Não queira ir pelo mérito, pelo se a frase está coerente ou não. A primeira coisa que você vai analisar é o conectivo. A hora que você olha o conectivo, você vai entender qual tabela que você vai usar. E aí, no enunciado, também fazendo parte do enunciado, estudei e passei, vai ter um complemento dizendo assim, ó, sabe-se que, ou algo que dê essa ideia, né? Sabe-se que, vamos usar o nome da pessoa aqui, sabe-se que Batista, olha os nomes, né? Professor, o nome é o pai Batista. Só um exemplo. Não disse que o nome é feio. Sabe-se que Batista não estudou e passou. O valor, vírgula, o valor lógico da frase tá? Olha só. Então a minha frase base que eu tenho é isso aqui, ó. Estudei e passei. Aí o que a gente vai analisar, tá? Sabe-se que Batista não estudou, ou seja, essa minha primeira que ele está dando como base aqui, ó, estudei, é mentira. Porque ele não estudou no afirmativo, tá? Ele não estudou, certo? Aqui está dizendo que ele estudou, então essa primeira parte aqui, ó, ela é falsa. Só que ele passou, realmente. Então a segunda que ele está falando é verdadeira, porque realmente ele passou, tá? A realidade, ele falou, estudei e passei, só que na realidade ele não estudou, apenas passou. Então, se eu analisar aqui, ó, que a minha primeira é falsa e a segunda é verdadeira, eu tenho um F e um V, que o meu resultado é falso. Então, o valor lógico disso é falso. Certo? Com base nisso, a gente vai para a nossa segunda. Tá? E na nossa segunda, nós temos aqui. Imagina a mesma ideia, tá? Vou te dar uma casa, ou, só que olha o que eu estou usando agora, tá? Ou um carro. Beleza? Aí o que acontece? Eu vou começar do final aqui, tá? Vou te dar uma casa ou um carro. Vamos pegar esse exemplo aqui. Aí eu não te dou a casa, não consigo cumprir aqui, ó, e não te dou o carro.
Gente, se eu falei que ia dar uma coisa ou outra, não dei nenhuma, é lógico que eu vou ter falso aqui. Ó. Dei apenas uma casa. Aliás, não dei uma casa, né? Vem primeiro a casa. E dei apenas o carro. Eu falei que ia dar uma ou outra, enquanto os cachorros apulam. Falei que ia dar uma ou outra. Então, se eu conseguir cumprir, é verdadeiro. Porque é ou, né? Mesma coisa aqui, ó. Dei apenas uma casa. O carro eu não dei. Verdadeiro também. E quando eu dou os dois, aqui que a gente tem que ter um certo cuidado, tá? Porque no ou, se eu cumprir apenas uma das condições, já é suficiente para que seja verdadeiro. Eu falei assim, ó, vou te dar uma casa ou um carro. Dei uma casa. Pô, já beleza, já matou. Já conseguiu cumprir aquilo que você falou. Agora, tu quis dar mais um carro também, vai. Se foi dado, aceita. Então, o que acontece? No ou, se satisfizer apenas uma das condições, já que ou pelo menos uma for verdadeira, já é suficiente para que a minha frase, minha sentença, ela seja verdadeira. Tá? Só vai ser falso se eu não conseguir nenhum dos dois. Os dois serem falsos. Eu estou te mostrando isso porque tem muita gente que vai pela tabela do e e do ou querendo decorar. E aí você corre aquele risco de chegar na hora da prova e te dar um branco. Lá em branco eu estou com fundo muito branco aqui, estou muito alto aqui. Vou ter que ajustar isso. Deixa eu até me aproximar um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Acho que vai dar. Melhorar um pouquinho. Você consegue me ver mais de perto, essa beleza exótica. Gente, então assim, ó. Muita gente decora a tabela do e e do ou. E aí tu chega na prova, tu vai pelaquela decoreba, ou você se engana, mistura tudo, então vai pela lógica do e e do ou. Eu vou colocar, a gente vai fazer mais aquele exemplo que eu coloquei ali no slide, e depois a gente vai cortar o bloco e vai no próximo para trabalhar aí a C então, e a C somente C. Que essas a gente vai na decoreba, primeiro, porque é mais fácil você ir na decoreba com elas, e você ter que decorar só duas, que são bem parecidas, inclusive, é muito melhor e é possível do que você decorar as quatro, aí ia dar uma confusão. Então a gente vai com as duas pela lógica, do e e do ou, tá? E do C e do C somente C, a gente vai com a decoreba. Depois que você decorar a do C, então, e a do C somente C, aí você já consegue, inclusive, se quiser utilizar o método de decorar das do e e do ou, beleza, você já vai estar impregnada na tua cabeça, você não vai ter problema, tá bom? Vamos lá, vamos resolver isso aqui, ó. Só que aí agora ele deu essa frase base: não estudei ou passei. E aí depois ele vai te dar uma outra frase dizendo assim, ó: sabe-se que Batista não estudou, ou seja, ele não estudou, tá? E ele passou. Ou seja, o que aconteceu? Com base no que foi dito, ele está dizendo que ele não estudou. E aí você vai olhar na frase que ele te deu para verificar se isso é verdadeiro ou falso, e realmente ele não estudou. Ou seja, essa primeira que eu tenho, ó, ela é verdadeira. E fala também na nossa outra frase aqui, ó, que ele passou. Beleza, passou aqui, ó, verdadeiro também. Então deu ao acaso aqui, ó, de nessa circunstância, de ela ser verdadeira e verdadeira, tá? Então nós temos aqui, nesse segundo caso, uma frase verdadeira. Certo? Você pode estar pensando, nossa, professor, onde é que eu vou usar isso aqui na vida? Você usa quando você for um delegado, quando você for tá fazendo um PAD, uma sindicância, e você tiver que apurar alguns fatos, tá? Então isso aqui é usado, certo? Gente,
Dessa forma, a gente trabalha com as tabelas. Eu vou colocar só mais uma frase aqui, tá? Até vou colocar uma outra cor aqui. Vou manter com verde aqui para separar bem. E vamos pegar assim, ó. Vacas não dormem. O professor está se drogando? Não, gente. Eu estou colocando uma frase aqui sem sentido, justamente para você entender que não tem nada a ver com o sentido, tá? E cachorro corre, tá? Ficou espremidinho ali, mas é um corre ali no final, tá? Vacas não dormem e cachorro corre, tá? E aí, no continuando enunciado, se falou assim, ó, sabe-se que vacas dormem e cachorros correm. E aí ele vai querer saber se isso é verdadeiro ou é falso, tá? Você vai olhar o seguinte. Você vai olhar qual que é o conectivo. Conectivo é conectivo E. Então você vai para a tabela do E. Você já vai lembrar que para que seja verdade, as duas têm que ser verdadeiras quando o conectivo é E. Afinal, vai ter que acontecer uma coisa e a outra. Eu tenho aqui, ó. Ele foi falado que vacas não dormem, tá? Só que a verdade é que vacas dormem. Ou seja, então isso aqui, ó, já foi mentido aqui em cima. Então eu sei que o que eu tenho aqui, ó, é falso. Se é falso, gente, eu não preciso nem fazer o resto. Porque para ser verdadeiro no conectivo E, eu preciso que as duas sejam verdades. A primeira já foi falso, eu já sei que isso aqui, ó, é falso. Para a gente finalizar e já entender onde a gente quer chegar nisso, e aí a gente vai começar a cair um pouquinho aí no que realmente a FGV cobra, ele vai te dar o seguinte, ó, tá? Já para você, se você quiser olhar no teu material, você já vai ver algumas questões um pouquinho nesse sentido, mas a gente vai ter que avançar um pouquinho ainda para conseguir entender plenamente o que eu estou me referindo. Ele vai te dar lá assim, ó, não P, que símbolo é esse aqui, ó? Esse é E, né? E Q. Ele vai te dar um outro. P ou Q. Beleza? E ele vai te dar um outro assim, ó. P, E, Q. Ele te deu 3 proposições. Isso são 3 proposições, tá? A primeira que eu tenho aqui, ó, com valor negativo, e a segunda com valor positivo e com o conectivo aqui, ó, E. E aí ele vai continuar no enunciado sabe-se que P é verdadeiro e que é falso. Sabendo nisso, sabendo disso, quais os valores apresentados?
E olha o que você vai fazer. Se P é verdade, essa eu vou fazer um pouquinho mais, ela de uma forma mais objetiva, tá? Depois a gente vai no passo a passo. A gente vai ter que ver primeiro mais duas tabelas, a do C e da do centão. Depois a gente vai para isso aqui. Só para antecipar, já criar um gatilho para você ficar atento a isso. O P é verdade, tá? Só que aqui, ó, a primeira que apresenta é o não P. Então significa o quê? Que esse não P aqui, ó, o não P, o P negado, ele é uma mentira. Porque o P sem ser negado, olha só, esse meu P sem ser negado, ele é verdadeiro. Ou seja, o negado, ele vai ser falso, tá? Então eu vou ter aqui, ó, o negado, eu vou ter aqui, ó, falso. O meu Q, sem ser negado, ele é falso, certo? Então significa que eu vou ter aqui, ó, o meu Q, que é o mesmo desse, falso também. Quando eu tenho um conectivo E, certo? Com os dois falsos, significa que essa minha primeira, ela é falsa, tá? Como aqui é meu conectivo E a minha primeira já foi falso, eu já posso concluir que independente do que venha depois, o resultado será falso. Então ele vai ter lá, ó, letra A, F, V, letra B, verdadeiro, falso. Eu já sei que a minha primeira que eu tenho aqui, ó, ela vai ser falsa, tá? Vamos fazer essas duas aqui. Olha só, P sem estar negado e aqui sem estar negado. Então tem uma verdade aqui. Aqui o conectivo que eu tenho é um OU. O que eu tenho aqui, ó, exatamente igual a esse, ele é falso. Então eu tenho OU com V e F. Beleza? O OU, quando eu tenho apenas uma verdadeira, eu já consigo saber que o resultado que eu tenho, ele é verdade. Só pela primeira que eu já consegui anotar. E a última que eu tenho, conectivo E de novo, eu tenho a minha primeira verdadeira, tá? Olha só, o P aqui, ó, verdadeiro. E eu tenho o meu Q exatamente igual a esse, como sendo falso. O E, para que ele seja verdade, eu preciso das duas sendo verdadeiras, então eu já sei que a minha última que eu tenho aqui, ó, é falsa. Então eu teria uma alternativa, teria que ser um F, V, F. Seria uma letra C criada aqui, tá? Gente, eu não quero que você saia dessa aula já sabendo como você vai trabalhar 100% isso, porque a gente vai ver bastante isso ainda. Então é mais para que você crie uma ideia. A gente foi ali através das frases, depois foi na simbologia. A gente vai ver a tabela C e a C então, e depois a gente vai pegar e vai voltar tudo de novo para trabalhar somente aí com simbologia, vai dar uma olhada em outras frases e além dessas questões de frases, aí bastante questões que a gente vai acabar trabalhando aí com a Fundação Getúlio Vargas, tá? Pessoal, então é isso aí, tá? A gente vai voltar na próxima com algumas frases aí desses outros conectivos, retomando e depois batendo bastante em cima de questões aí da FGV. Então a gente vai ter mais uma aula teórica e depois a gente vai bater bastante em questões, tá certo? Galera, um forte abraço para vocês aí. Espero que tenha ficado tudo certo. Não te assusta, porque a gente ainda vai evoluir muito em cima disso aí. Muito em cima disso aí. E aí a gente vai ter 90% dessa parte de raciocínio lógico voltada para o que é verdadeiro, o que é falso, para negação, para equivalência já concluído. Fechou? Forte abraço. Até a próxima.